Boa noite a todos. Rapidamente, então, peço que os vereadores jovens presentes subam a lugar aqui, tomem lugar à mesa, para a gente poder fazer a chamada. Depois, feita a chamada e tocado o hino, convido a todos para se dirigirem à plateia para podermos assistir a palestra da pauta do dia. Com a graça de Deus, pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão e início dos trabalhos desta Câmara Jovem. Solicito ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora titular. Presente. Colégio SESI titular. Presente. Colégio Estadual Santos Dumont, primeiro suplente. Presente. Colégio Estadual 14 de Novembro, titular. Colégio Estadual do Campo do São Francisco, titular. Presente. Colégio Estadual São Cristóvão, titular. Presente. Colégio Estadual Jardim Clarito, titular. Segundo suplente, desculpa. Colégio Estadual Leda Baggio Maier, titular. Presente. Colégio Marista, titular. Presente. Colégio Estadual Wilson Joffre, titular. Presente. Colégio Estadual Padre Carmelo, titular. Presente. Colégio Estadual Professor Victor Emanuel, titular. Colégio Estadual Marcos Cláudio Schuster, titular. Colégio Estadual Marista, primeiro suplente. Presente. Colégio Estadual Padre Carmelo, primeiro suplente. Colégio Estadual São Cristóvão, primeiro suplente presente. Colégio Estadual SESI, primeiro suplente. Presente. Colégio Estadual Professor Victor Emanuel, segundo suplente. Colégio Estadual Santos Dumont, segundo suplente. Colégio Estadual Marista, segundo suplente. Colégio Estadual São Cristóvão, segundo suplente. Colégio Estadual Padre Carmelo, segundo suplente. Presente. Colégio Estadual São Francisco, segundo suplente. Colégio Estadual SESI, segundo suplente. Presente. Número regimental, senhor presidente. Então, antes de darmos sequência com a nossa sessão, temos uma presença aqui hoje de um dos nossos vereadores da cidade, o vereador Pedro Sampaio. Então, como me disseram que ele estava um pouquinho apressado com o tempo e tinha um compromisso, convido ele para fazer uso da palavra. Então, 5 minutos, acho que está o suficiente. Precisa nem isso, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretiva, os senhores vereadores, na pessoa do Bruno, saúdo a vocês, aos pais aqui presentes, aos diretores aqui do nosso programa Câmara Jovem e ao grande palestrante Barater, que além de amigo, correligionário, saudosista da política, um expoente para nós. Então, senhor presidente, realmente nós estamos com o secretário de Esportes do Estado do Paraná, estamos acompanhando eles, vamos até Três Barras, então peço a permissão para poder me ausentar. Estamos entregando os kits aqui para a região das APAES, os kits para desporto, então são ações que nós viemos
acompanhar o nosso secretário, para que nós possamos aí difundir os bons projetos e desejar a vocês um bom trabalho. Fico feliz dessa representatividade de vocês estarem, Robson, aí fazendo realmente a gestão da Câmara Jovem, o Capeleto também, é importante, o Algacir, que passou pela presidência, que sirva de exemplo para que nós possamos continuar com esse belíssimo projeto dentro da nossa Câmara de Vereadores. Nosso gabinete está sempre aberto, à disposição de vocês, para que nós possamos trocar informações, debater o futuro da nossa cidade. Tá ok? Desejo aí uma boa palestra, Barater. Barater é uma pessoa que tem um conhecimento profundo e pode dar esse tom e agregar para vocês aqui com um bom trabalho no dia de hoje. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Me desculpe mais uma vez a todos vocês de me ausentar, mas é por força maior. Obrigado. Em nome de toda a Câmara Jovem, agradecemos ao pequeno discurso que o senhor fez, senhor vereador. E lembrando que é muito importante, é a segunda sessão que o senhor comparece, nos acompanha no nosso trabalho, tem noção do que a gente faz. E toda vez que vem um vereador novo aqui, eu ressalto que é importante, né? Porque acompanha o andamento do nosso trabalho e podemos ter ciência que daqui a um dia pode sair um vereador assim como vocês. Muito obrigado. Então, dando sequência à sessão, havendo o número regimental, solicito a execução do hino nacional brasileiro.
Solicita a senhorita secretária a leitura da matéria expediente recebida pela mesa. Sugestões. Palestra com o tema Quem serei eu amanhã? Palestrante Antônio Carlos. Assunto: debate sobre a elaboração de sugestão, conforme modelo que está na mesa. Lembrando, para a próxima sessão, 5/10/2017, o tema é saúde, confirmando o vereador Parra, que é presidente às comissões de saúde da Câmara Municipal. Ficou de confirmar a presença. Ou do secretário de saúde, da doutora Luciana, secretária do secretário da saúde, ou do Cláudio, gerente da saúde. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, senhorita secretária. Finda aqui está a leitura da matéria da ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores para inclusão e destaque na mesma. Então, se vocês tiverem alguma colocação sobre a pauta do dia, podem se manifestar. Então, vamos dar sequência. Eu vou anexar o primeiro tema junto com o terceiro. Vocês podem ver que na mesa de vocês tem uma folha, certo? Peguem essa folha na mão, então, e deem uma olhadinha para ela. É uma folha de elaboração de sugestões. Todos nós já temos uma ali que já foi colocada como exemplo. Ali está escrito boca de lobo entupida, daí as ações que você pode fazer para trazer isso para cá. Fotografar, endereçar o máximo da informação para localizar o problema, e o responsável pela execução, se é a prefeitura, tipo de secretaria, ou se a Câmara mesmo é responsável por isso. Então, vocês podem, a partir de hoje, já, no final da sessão, preencher isso daqui e deixar para trabalho de pauta, né? Aí vocês trazerem a indicação do projeto de lei ou da indicação de gestão mesmo, para isso ser trabalhado. Alguma dúvida? Então, vamos para o nosso segundo tema, que é a palestra com o Antônio Carlos Barater. O tema da palestra é Quem serei eu amanhã? Então, convido todos os vereadores a sentarem ali na plateia e vamos acompanhar a palestra. Então, podem ficar aqui mesmo. Então, convido então, o senhor Antônio Carlos Barater para dar início à palestra. Boa noite. Parabéns para vocês. Uma das dificuldades do sucesso na vida é a expressão, é a manifestação da palavra. Tem muitas pessoas que têm tudo para ter sucesso, mas por falta de uma comunicação, eles se encolhem. Eu estive na Grécia e fui lá ver um teatro, ao ar livre, né? Então, tem 250 degraus. E lá em cima, você aqui embaixo joga uma moedinha no chão e você escuta. O povo grego só valorizava uma coisa, a arte. Isso em Atenas. Em Esparta, eles valorizavam a luta. Hoje não se visita Esparta. Esparta sumiu. Então, só existe Atenas, porque se dedicava às artes, né? Nem sei porque eu estou falando isso. Tudo bem, porém? Uma vez, tinha um rato, pequenininho. Ele estava aí por esse mundo tranquilo e viu um gato. Nunca tinha visto. Falou, meu Deus do céu, me transforme nesse bicho. Deus falou, tudo bem, rato, vire um gato. E o gato viveu feliz. Passado um tempo, não é que ele encontrou um cachorro, falou, meu Deus do céu, eu nunca vi esse bicho, ele vai me matar. Deus falou, tudo bem, vire cachorro, gato. E o cachorro ficou feliz e tal. E um dia ele encontrou um leão.
Falou, meu Deus do céu, me transforma nesse bicho que ele é maior do que eu, ele vai me matar. Deus já de saco cheio falou, tudo bem, cachorro, vira leão. E o leão andou feliz, de repente ele encontrou com um homem. Nunca tinha visto. Um bicho que andava meio desengonçado. Deus falou, tudo bem, leão. Eu vou te transformar nesse bicho esquisito que é um homem. Mas o teu coração vai continuar sendo de um rato. Então, nesta vida, a gente não pode ter medo de nada. E para não ter medo de nada, a gente tem que confiar na gente. Você não pode confiar no pai, no irmão, no professor. Você tem que confiar em para se tornar forte. A partir desse momento, você começa, então, a confiar nas pessoas. A gente começa a ser solidário, tem que ter tolerância. Eu tenho 2 filhos gêmeos. Eles completaram 38 anos. Um mora em São Paulo e outro em Natal. O que mora em São Paulo já é casado há 15 anos. Tiveram agora uma nenezinha. A Rafaela, minha neta, tem 1 ano. E o que mora em Natal casou agora. E eles foram estudantes. O Vinícius era um exemplo de estudioso. O Valério era um vadio. Ele chegava em casa e só reclamava. Pai, o professor me persegue. Caiu na prova aquilo que ele não deu na sala de aula. Pai, não tem mais jeito. Olha o que mandaram ler. E o Vinícius estudava. Quando chegava no dia da prova, o Valério, pai, foi mal. O Vinícius, como é que foi? Não sei, vamos ver. O Vinícius ia bem e o Valério, que reclamava, ia mal. Essa é a diferença do bundão e do reclamão para o campeão. O campeão não reclama, ele faz. O bundão reclama, ele sempre aponta o dedo para os outros, ele sempre tem razão. Quando chegou a época do vestibular, o Vinícius fez. O Valério esperou 3 anos, são gêmeos. O Valério acho que gostava de política, então ele repetia para ter uma turma nova, porque se ele passava, estava sempre com os mesmos, né? Então ele rodava para encontrar novos amigos. Aí um dia ele foi fazer vestibular, ele foi lá na Católica, em Curitiba, tinha lá na parede, lá, as matérias, os cursos, aí tinha de economia. Tinha 40 vagas e 8 inscritos. Ele falou, isso que eu quero para a minha vida. Não é que ele passou? Mas o Vinícius passou na Federal. O Valério tinha que pagar a mensalidade. Eu falei, Valério, eu vou te pagar metade, o resto eu te viro. Então, a vida não tem lanche de graça. Tudo tem um preço. Não importa onde tu mora, onde tu nasceu, quem são teus pais, que tipo de regime, quais são os políticos. Tudo tem um custo. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Uma vez, lá nos Estados Unidos, um grupo de alunos como vocês chamaram o Bill Gates na escola que ele estudou para fazer uma pequena conversa com os alunos da idade de vocês, 14, 15, 17. E ele foi lá. E ele falou, olha, eu não tenho muito tempo e eu vou ler umas coisas para vocês que eu escrevi. Então ele durante 5 minutos leu, deu tchau, foi embora. Eu fiz uma experiência com meus 2 filhos e escrevi um livro, Estudante Ficha Limpa, Método e Estratégias para Aprender a Estudar. E neste livro, eu coloquei esse trechinho da palestra do Bill Gates, que eu vou passar a ler agora para vocês. Já ajeitado. Então, o Bill Gates falou, eu vou ler aqui para vocês algumas regras. Primeiro, a vida não é fácil. Acostume-se com isso. 2, o mundo não está preocupado com sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa por ele antes de sentir-se bem com você mesmo.
Você não ganhará 20 mil reais por mês ao sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes de que tenha conseguido comprar seu próprio carro ou telefone. Se você acha que professor é carrasco, espere ter um chefe. Ele não terá pena de você. Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo de sua posição social. Os seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então não lamente os seus erros. Aprenda com eles. Regra 7. Antes de você nascer, os seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas. Lavar a roupa e ouvir você dizendo que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar o seu próprio quarto. A sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isso não se parece nada com a vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir as tarefas no final de cada período. Televisão não é vida real. Na vida real, o inspetor tem que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. Seja legal com o CDF, com os nerds, aqueles que outros julgam serem babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para eles um dia. Essas aqui são as regrinhas. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu imagino na cabeça de vocês vários pontos de interrogações. Né? Vocês questionam, criticam. Né? Quando eu tinha escrito esse livro, eu não tinha ideia de nome que eu ia colocar. Por que eu coloquei estudante ficha limpa? Porque o estudante ficha limpa vai ser um economista ficha limpa, vai ser um advogado ficha limpa, vai ser um vereador ficha limpa, vai ser um comerciante ficha limpa. Por quê? Porque ele mudou o seu caráter na dureza da escola. Ele não reclamava do professor, ele podia fazer umas críticas, mas ele não culpava o professor por não ter aprendido. Quer dizer, ele não ficava colocando tatu debaixo da carteira, não ficava jogando chicletes no chão, não ficava arrumando sacanagem para o colega. Ele foi construindo um caráter. O que eu serei amanhã é aquilo que eu planto hoje, porque o amanhã não existe. E o ontem já se foi. Para todos nós aqui nessa sala, só tem um momento, agora. Então, você tem que fazer bem aquilo que você tem que fazer agora. É fácil falar, esses políticos. Político não cai do céu e não sobe do inferno. De onde é que sai o político? Da urna, na democracia. Na ditadura, se alguém reclamar, leva um tiro, né? Então, a responsabilidade de cada um de vocês é que vai construir o futuro de cada um de vocês. E aquilo que cada um de vocês vai se tornar amanhã, você está construindo hoje. O meu pai, já falecido, a minha mãe está viva, tem 93 anos. O meu pai me chamou e falou o seguinte, olha, eu estou me sentindo muito frágil, acho que eu vou morrer. Você poderia mandar escrever isso aqui lá no meu túmulo? Aí ele pegou lá uma carteirinha lá e me mostrou um pedacinho de jornal que ele recortou. Ele falou, quem que escreveu isso aí? Eu falei, pai, esse cara aqui chama-se Charles Chaplin.
foi um famoso, um comediante e tal. Ele falou, mas você pode mandar escrever. E está lá escrito. Lá no túmulo do meu pai está lá escrita a frase que ele pediu para eu colocar. Está escrito o seguinte: o homem não vale pela roupa que veste, o homem não vale pelo dinheiro que tem no bolso, a grandeza do ser humano é a força do seu caráter. Então você vai ser amanhã o que você é hoje. Não reclame. Procure entender então as coisas. Não é fácil. Mudar dói. Cansa. Enche o saco. Estudar dói. Cansa. É um trabalho. Mas vocês sabem o que quer dizer trabalho no dicionário de latim? Tripalium. Instrumento de tortura. Se você levanta e fala, meu Deus, mais 10 minutos para começar a sala com aquele professor chato, você está trabalhando, você está te torturando, você não está tendo a visão da importância que tem aquilo na tua vida, que vai construir o teu futuro no amanhã, que vai onde você vai se transformar. Então tem uma diferença na vida. A gente precisa ser o quê com as pessoas? Agradável. Tem tanta gente por aí que não teve estudo e tal, mas ele consegue se comunicar, ele consegue ser uma pessoa agradável. Hoje mesmo eu estava no mercado, tinha uma mulher que me olhava, daí um cara passou, lembra? Eu falei, daí eu lá do fundo beijei minha aliança. Ela começou a dar risada. Ela entendeu, já, meu Deus, né? Eu passei perto, falei, quando eu vi você tão lindo, tive que beijar a aliança para mostrar que eu sou um homem comprometido. Quer dizer, você tem que saber se comunicar. A vida é de alegria. Você tem que começar a entender de gente. E a gente entende de gente estudando. Eu, por exemplo, hoje, quando vejo alguém andando na rua, eu já mais ou menos sei se o cara é um xarope, pelo jeito que o cara anda. Né? Tem gente que não sabe viver. Então, eu olhando aqui para todos vocês estão num caminho bom. Estão participando, estão tentando construir algo melhor para o mundo. Mas quem é o mundo? Nós. Aquilo que você quer ver mudado no mundo, sabe quando vai mudar? Quando você mudar. Quando você mudar, não pelo que tu entende, o que tu estudou. Quando você mudar, porque você olhou para dentro de você e você disse, não, aqui eu errei. Aí o mundo melhora. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente admitir que errou. Dói. Mas quando você admite, você cresce. Você é respeitado. Custaria, por exemplo, alguns políticos que estão aí, nesta situação da Lava Jato, dizer, eu errei. O Brasil precisa mudar. Eu quero mudar. Eu tenho vergonha do que eu cometi, com a minha família, com meus amigos. Não. Eles sempre dizem o quê? Que alguém está perseguindo, que é jogo político. É ou não é? Por quê? Porque eles têm medo de apontar para eles. Então eu pergunto, tem político que está aí hoje que tem 40 anos. Ele tem filho, tem mulher, tem isso, tem aquilo, e por o resto da vida ele vai ter que ficar isolado da sociedade. Valeu a pena? Eu já fui vereador, eu já fui deputado, mas eu nunca deixei de dormir. Eu cometi um monte de erros, mas eu nunca meti a mão. Você pode andar por tudo, porque a gente acerta e a gente erra. Então, o problema que está aí, a culpa é da gente, porque a gente vai na rede social e fala, cambada de sem vergonha, ao invés de colocar lá, vamos nos reunir na nossa rua, no nosso bairro, no nosso colégio, e vamos melhorar o nosso voto. Que você tem alguma coisa que os políticos malandros gostam, é que você mete a boca. Porque quanto mais tu mete a boca, tu menos raciocina. Olha aqui, ó, como é o nome desse garoto aqui?
O Piazinho já é um profissional. Mas eu já tinha visto você na internet. Palestrante, escritor, historiador. Algaci Santos Júnior. Quantas pessoas que passaram já por aí e falaram o seguinte: que Piazinho metido. Né? O ser humano é assim. Ele sempre procura diminuir. Porque ele quer subir. E ele quer subir aonde? Nas costas de alguém. Agora, onde ele vai estar daqui 10 anos? Ninguém sabe. Nem ele. Mas o futuro que se abre para ele é muito bom. É muito grande. Pode virar famosíssimo. Ninguém sabe. Qual é a idade média de uma pessoa famosa? Qual é a idade média de um grande atleta? Qual é a idade média que vive um artista fenômeno? Morre logo. O sucesso mata. Porque as pessoas não têm noção de solidariedade. As pessoas não têm noção de amizade. Eles têm noção de dinheiro. Quanto mais tu tem, tu mais quer. Então tem pessoas tão pobre que só tem dinheiro. Por isso que o mundo vive também nessa confusão. Então, aonde a gente vai construir um mundo melhor? Na escola é o primeiro momento. Você tem que respeitar o professor, você tem que evitar de chamar um colega pelo apelido, porque você vai ter que entender que nessa vida a palavra mais doce é o nome da pessoa. Eu lembro que no colégio me chamavam de Barata, porque meu sobrenome é Baratera. Eu chorava. Né? Mas a gente vai aprendendo a chamar as pessoas pelo nome. O que mais que eu ia falar para vocês? Eu acho que eu esqueci. Hoje, fala mais alto, força. Então, vocês estão no começo de uma vida. Eu já passei a metade da vida, mas até o final deste século, as pessoas vão chegar a viver, em média, 150 anos. Pelo avanço da medicina, pelo avanço da biologia, pelos cuidados, né? Nós vamos... Porque há 100 anos atrás, qual era a média de vida do ser humano aqui no Brasil? Alguém tem ideia? Na década de 40, nós já estamos quase dobrando aqui. Então, você imagina no final deste século. Então, tem um estudo que mostra que, pela média, nós vamos viver em torno de 150 anos. Bom, né? Agora, tu imagina você viver 150 anos sendo um chato, sendo alguém que aponta o defeito dos outros, sendo alguém que fala, esse professor não sabe. Porque um chato dentro de um Fusca, ele é um chato dentro de uma BMW. As pessoas não mudam pelo que têm, as pessoas mudam pelo que elas são. A vida não é o que tu tem, a vida é o que tu é. Então, esses dias eu estava aí num local, tinha lá um menino de uns 12, 13 anos, ele estava arrumando a prateleira, aí falaram, ele é filho do dono. Aí, a menina que estava trabalhando, ela falou assim, veja bem, ele podia estar brincando por aí, olha o que o pai dele está fazendo. Como eu sempre volto naquele estabelecimento, eu fui embora. Passado uns dias, eu voltei lá. Daí eu chamei ela e falei, vamos imaginar que daqui a 20 anos, ele seja um baita de um empresário, e o teu filho vai procurar um emprego e ele oferece
Se ele não estivesse hoje ali arrumando a prateleira, ele podia daqui 4 ou 5 anos estar com uma Ferrari, fumando droga, curtindo a vida e não se preocupando em construir uma vida econômica para a sociedade. Esta tem que ser responsabilidade de cada um de vocês, de nós. Eu não estou meio velho, mas eu estou vivo. O único ser neste planeta que dorme e levanta, pensando em enganar pessoas e os passar a perna nos irmãos, somos nós. Então, nós somos o quê? Assombro e perplexidade. O ser humano é assombro e perplexidade. E nós estamos aí. A mídia vem lá à noite e fala, amanhã tempo ruim. Porque vai chover. Mas para quem planta um milho é um tempo bom. Então, quanto mais você estuda, mais você vai entender o que eles estão passando lá. A maioria do povo brasileiro não tem noção de quando está escutando e ouvindo o Jornal Nacional. Por quê? Porque não se preocupa. Então, vocês estão ali, tem um futuro na frente. Vai depender não do professor, não da escola, e muito menos do teu pai. Vai depender de quem? De você. Só de você. Esses dias estavam fazendo um estudo e analisando o discurso do Hitler. Então, ele tinha um discurso que ele meio que hipnotizava as pessoas. Ele tinha lá um assessor de imprensa chamado Goebbels, e eles foram estudando lá o povo alemão. Naquele momento, o povo alemão tinha raiva dos judeus, porque os judeus começaram a dominar a economia, então eles foram construindo. Pois cada um de nós temos que construir algo, mas não para massacrar, né? Vamos imaginar que você decida que queira ser médico. Beleza. O que a família vai dizer? Puxa, médico ganha bem. Não vai dizer não, ele vai salvar vidas. Estão entendendo a diferença do que é e do que é ter? Então, nós temos que construir a nossa vida no agradecimento. Agradecer o pai, a mãe, o professor, o colega da escola. E sermos críticos também com o pai, com a mãe, com o colega da escola. Ser crítico não é falar mal. Não é ficar ali no canto, né? E tirar sarro de alguém. Então, a vida é dura para quem é mole. Assim é a vida. Se você levanta e tu fala, meu Deus do céu, mas agora tem aula com português, aquela professora chata. Meu Deus, amanhã tem prova. Jesus amado. Aí tu fala, opa, mais uma semana eu vou entrar de férias. Você não está estudando. Você está se torturando. Você está trabalhando. Então você tem que, ai, me acordei, que bom vou ter aula. Que bom vai, sabe, sempre no sentido da gratidão. Quanto mais agradecido você é mais tolerante. E essa é a palavra que hoje o mundo precisa, tolerância. Perguntaram uma vez para o Napoleão se ele tinha medo de Deus. Ele falou, de Deus não, eu tenho medo dos bispos. Não adianta você falar que acredita em Deus. Será que Deus acredita em você? Porque hoje, e no passado, as maiores rivalidades e que causa intolerância é por causa da religião. O cara tem uma fé, o outro tem outra, e aí brigam. Um fala que a dele é melhor, que o outro não sei o quê, e ficam construindo isso aí. Então, agora que no Brasil foi liberado o ensino religioso, mas é complicado. Você está numa aula onde tem 18 pentecostais, um muçulmano e 3 católicos. E o professor não acredita em Deus. Mas ele precisa ganhar uns trocos e vai falar. Isso não é um bom professor. Ele só está pensando no troco.
Ele devia dizer, não, eu conheço a história das religiões, mas eu não estou imbuído de um bom propósito. Mas ele também não fala isso. Então ele não é um professor ficha limpa. Mas você tem que ser um estudante ficha limpa. E vocês nos corredores ficam tirando sarro dos professores, né? Ou nunca fizeram isso? Ah, aquele professor gordão, aquele não... Não, nós somos seres humanos. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá boa a conversa, mais ou menos? Vai. Fala, homem. Bom, tenho uma dúvida. E onde que a gente pode buscar esse incentivo para, por exemplo, trabalho na tradução do grego é tortura, né? Então, como que a gente pode buscar incentivação para o trabalho, ao invés de ser considerado uma tortura, ser trabalhado como a ideia de realizar uma obra, por exemplo? Veja bem, quem levanta para buscar o seu sustento, ele nunca vai partilhar, porque ele está pensando no processo dele. E nós somos individualistas. Coloque 2 crianças aqui e dê um monte de brinquedo, você logo vai perceber que nós somos individualistas. Perfeito? Então, o trabalho ele tem que ser o quê? Tem que ser uma ideia para tu desenvolver tuas habilidades, tu preencher um espaço da tua vida com ocupação, tu vai elaborar tua criatividade e tu vai perceber que aquilo está sendo tão bem feito que está ajudando pessoas e está construindo um belo mundo. Aí você vai dormir feliz. Pode até sonhar. Cabelo ajeitado. O meu já sempre foi. Eu vou deixar crescer a sobrancelha agora, pentear. Vocês não sabem isso aqui que vocês estão fazendo, quanto isso vai ajudar vocês. Porque a gente não tem noção do que acontece. Mas se a gente faz... Eu vou dar aqui para vocês agora um... Dá não, né? Vou emprestar só. Eu tenho um canal no YouTube. E eu criei esse canal no YouTube por várias coisas. Primeiro, eu nunca lembro de ter tido um dia triste na minha vida. Eu não consigo me lembrar que um dia eu briguei com alguém, que um dia eu levantei chateado. Eu não consigo. Os meus filhos falam, pai, você é um irresponsável, você só dá risada. Eu falo, eu quero continuar assim. Então eu criei um canal para falar da espiritualidade. O que é a espiritualidade? Fazer bem feito o que precisa ser feito. Nada a ver com religião. Perfeito? Nem vou cobrar. Depois tem livro, se alguém quiser comprar 10 pila. Eu vendo a 20, mas vocês estão no começo da vida, tudo duro ainda. Só economizar uns chicletes. Então eu criei esse canal para mostrar que você não pode carregar o mundo nas tuas costas. Você tem que se divertir. E quanto mais você se diverte, mais você aprende. Porque você abre a cabeça. Eu conheço quase 100 países. Eu investi uma parte do que eu ganhei viajando, porque isso eu aprendo. Nossa, Paná, você observa, isso você cresce, você vê pessoas diferentes, né? Então, essa é uma coisa que meus filhos adquiriram. Os meus filhos hoje, um passou em 8 concursos públicos. Não aquele vadio, aquele passou só em 2. Mas o estudioso passou em 8. Então, eles ganham bem, eles também viajam. Eu incentivo eles a viajarem. Porque quanto mais eu conheço, mais eu ganho de sabedoria.
Você vai ser amanhã que tu é hoje, não tem milagre. Não adianta ir lá jogar na loteria esportiva, isso não resolve nada. 92% dos que ganharam, 10 anos depois, ou mataram alguém, ou alguém matou eles, não tem mais nada. Não tem lanche de graça. Vai. Vamos. Então, os meus filhos, eu procurei criá-los também para o mundo. Os pais querem que a gente fique do lado deles. Não é ruim, mas se a gente não entender que eles não nos pertencem e pertencem ao mundo, meu filho tem que fazer o que eu faço. Corta o cabelo. Esses dias eu vi o Jairo Eduardo do Pitoco, aí ontem ele foi lá em casa, ele é super meu amigo. Eu fui a primeira pessoa que investiu no jornal Pitoco. Até ele me mostrou lá, está lá embaixo. Lá. Aí o Jairo usa um brinco. Tem muitos amigos meus que falam, pô, esse Jairo, sabe que é viado? Eu falo, olha, até onde eu saiba é um ser humano. Mas porque ele tem um brinco. Então a gente não pode ter preconceito de nada. Para ser feliz. Se tu não quer ser feliz, fique com os teus preconceitos. O preconceito amargura o coração. Então eu, quando alguém faz aniversário, eu falo, que viva sem amargura em teu coração, seja feliz. Eu sou casado pela segunda vez. Então agora no casamento do meu filho em Natal, foi a minha primeira esposa. Aí lá pelas tantas eu peguei o microfone e falei, hoje à noite para mim é uma festa. Está aqui a mãe dos meus 2 filhos, minha primeira esposa. Beijo, minha querida. Está aqui a minha tal esposa, são super amigas, estou lá na mesa bebendo junto. Tem coisa mais feia do que alguém que convive junto, constrói uma família e depois um fala mal do outro para os outros? Quem fala mal dos outros para mim, falará mal de mim para os outros. Aprenda isso que tu vai ser feliz. Nós só estamos nesse mundo para ser feliz. Como é que é? Não pode fazer, o professor não gosta. Olha que cabelo bonito, hein, esse piá? Eu também, mais shampoo. Entra no meu canal e dão sugestões. Dão um palpite para... O tempo... A internet é uma coisa boa e também não é boa. Depende como a gente a usa. Né? É bom para fazer pesquisa, um monte de coisa. Mas também não pode viciar. Então, 2 minutinhos e meio, eu dou uma sugestãozinha, conto uma pequena história e no final eu digo, sinta-se abraçado, seja feliz. Olha o quanto o nosso país está melhorando. Eu estou absolutamente esperançoso do meu país. Porque há 10 anos atrás a lei servia para proteger o malandro. Hoje a mesma lei, interpretada de uma maneira diferente, está colocando os malandros onde? Na cadeia. Então você quer analisar quem é o ser humano? Entra então na internet e veja o que as pessoas postam sobre os políticos. Você já vai perceber aquele que está postando, de que partido ele é. Então ele defende. O dele nunca foi corrupto, é sacanagem. Você vai começar a entender quem que é o ser humano. Então não defenda nenhuma ideologia, conheça todas. Seja sábio. Quem constrói e defende uma ideologia tem uma viseira. Só ele que presta, só aquilo lá é verdade. Não, não existe verdade. Sabe qual que é a verdade? Aquilo que você acredita. Essa é a única verdade do mundo. O que você acredita. Beleza? Eu quero ir embora, eu estou cansado. Antônio. O que você falava para o seu filho, o que tirava notas baixas? Eles estudavam juntos e daí, o que você falava para ele? Fiquei curiosa. Como é que é? É porque um tirava notas boas e um não. Um estudava e um não. E você falava o quê? Qual era o seu...
Veja bem, ninguém tem o direito de cobrar nada de ninguém. O que eu dizia para o Valério, esse que casou agora lá em Natal, ele mora em Ponta Negra, de frente para o mar, pensa numa vida. Eu falei, Valério, não tem lanche de graça. O teu irmão, como ele tirou uma nota boa, ele vai merecer um prêmio. Lembra que nós combinamos que quem atingisse uma nota X ganharia um prêmio? Então você não quis por enquanto, mas a hora que você quiser, você vai ganhar o teu prêmio. Porque se eu dou para ele que nem eu dou para o outro, eu não estou sendo um pai justo, eu estou sendo um pai bundão. E estou dando margem para o bundão ficar passando a mão na cabeça. Quer estragar um filho? Passa a mão na cabeça. Aí, acabou. Porque daí o filho você acha. Então, como é que era mais? Era só isso? Aí, então, quando eles fizeram 14 anos, eu comprei um livro, que eu vou pedir para vocês lerem pelo menos 10 vezes. O Mundo de Sofia. Leiam 10 vezes, para vocês entenderem aonde vocês estão e o que é esse mundo. O Mundo de Sofia. É de 2 filósofos, é um pouquinho chato no começo, mas não tem problema. Os meus filhos leram. Um dia o Valério falou, pai, eu não aguento mais. Eu falei, mais um ano de leitura. Mas eu quero que agora, cada capítulo, você me resuma só com as tuas palavras. E depois de um ano de leitura desse livro, eu percebi que meus filhos estavam mudando. Porque a gente vive numa sociedade, você não pode querer ser diferente porque tu não concorda. Você tem que se adaptar e manter a tua opinião. Você não pode ser um galo de chaminé. Então, um dia, os meus filhos, porque eu não tenho religião. Perfeito? Eu não tenho. Quem é Deus? Deus não é impossível, não é improvável, não é impossível, ele é improvável. Não dá para dizer que ele tem ou não dá para dizer que não tem. Então, eu não sou ateu, eu sou um agnóstico. Perfeito? Se ele está lá, que bom. Eu vou para um lugar bom. Porque o tinhoso não tasca comigo. Eu só procuro fazer coisas boas. Aí um dia chegou a época que os amigos da escola tinham que fazer a primeira comunhão. E aí o Vinícius falou, pai, eu falei, não, vocês também vão fazer. E aí nós íamos na escola, eu ia junto, e o Pingo, que é o cachorro. Quem que era a professora deles? A Miss Cascavel. Eu não perdi uma aula de religião. Ia lá e tal. E fizeram a primeira comunhão. Não tem problema. Tem gente que fica assim com o coração, e agora, porque eu não acredito em Deus. E fica uma coisa assim, sabe, se masturbando. Não, os meus filhos também não têm religião. Mas são felizes, sabem respeitar os outros. E se Deus existe, Ele está super orgulhoso dos meus filhos. Agora eu vou dar uma tarefa para vocês. Entram na internet e busquem lá. Quem é Deus para Einstein? E ele vai dizer, o meu Deus que eu acredito é o Deus de Baruch Spinoza. Leiam, 2 minutinhos vocês vão ler. A cabeça de vocês começa... Tá bom? Eu vou parar porque eu andei muito. Estou meio velho. Tá bom? Eu já fiz palestra para 15 mil pessoas, falando de um tema complicadíssimo, que é sobre como você olha para você. E agora eu quero voltar a fazer, que eu vou me profissionalizar, estou criando meu site e tal, quero vender meus livros via Face, Instagram, né? Coisa de louco. Fanpage, né? Vou comprar aparelho, não, tá virado no bicho. Surgiram, tá? Nós podíamos combinar um dia para eles irem lá em casa, fazer uma carninha na frente. Conhecer o cachorro, o Pingo e a Laika. Agora no Natal eu podia combinar com meus filhos, vão vir passar o Natal ali. Compramos uma região de chope, não pode beber que tem 18 anos. Um pouquinho escondido do
pai. Tá bom, pessoal? Gostaram? Uma dúvida? E quem não tem dúvida, não aprende. Só aprende quem tem dúvida. Você é professor do quê? Nada. Ah. O professor ensina ou o aluno aprende? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O professor acha que se ensina. E os alunos percebem que está errado. O professor não ensina e o aluno não aprende. A gente repassa conhecimento em função da vida naquele senhor, mas nunca devemos perguntar: entenderam? Eu pergunto: eu me fiz entender? Aí eu abro espaço para o diálogo. Se eu pergunto: entenderam? Eu perco o diálogo. Eu tenho um monte de alunos meus aqui em Cascavel que me encontram e me abraçam. Falam: cara, você foi. Porque eu não ficava, mas o que tu gosta? O que tu sente prazer de fazer? E assim vai, a vida é assim, fica essa matemática, tão tudo. Bom, Então, calma. Eu falei para o Brasil, eu sou juiz. O homem tem que aprender a cozinhar. Depois fizeram um curso lá em Curitiba, na Centro Europeu. Pensa, eu falei para a faca, não foi uma loucura. Dá até medo de café. Mas eles têm que aprender a tocar um instrumento musical. Porque isso dá para o ser humano o quê? Liberdade, respeito. A arte faz com que teu coração fique duro. Porque a música, quem não tem ela no coração, o canto do pássaro serve para quê? Mas quem tem a música, não a música para qualquer, não, a música, a alegria da vida. Eu tenho um questionamento. Com todas as suas viagens, assim, que você falou, né, que conheceu mais de 100 países, qual é a maior experiência ou valor que você traz ou que você trouxe dessas viagens? Uma mulher, na campanha do Barack Obama, eu fui comer um lanche lá. E ela me disse o seguinte: eu dei um presente para o Barack. E disse para ele: se ele se eleger, ele fica com o presente. Se ele não se eleger, ele me devolve o presente. E eu, como qualquer ser humano curioso, perguntei: mas o que é? Ela falou: eu dei para ele um bracelete escrito por dentro o nome do meu filho que morreu na guerra do Iraque. Eu não precisei mais conversar com ela sobre o que ela entendia do mundo, o que ela queria. Mas isso foi uma coisa que me chocou profundamente, positivamente. Mas lá em Istambul, que tem um mar de fósforo, que aqui é a Europa, lá é a Ásia, um pouquinho para lá é a África, eu entro num túnel, eu tenho uma esmeralda desse tamanho, que dá vontade de ser assim, não vale isso aí. bom, então, por hoje era isso? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, gente, então, acho que por hoje foi isso. Espero que todo mundo tenha se feito entender bastante coisa. Então era isso, só lembrando vocês que o nosso próximo tema da nossa próxima sessão, dia 5/10, é saúde. Então tragam dúvidas relacionadas a isso. Então, em nome de todos aqui, eu quero agradecer ao senhor Antônio Carlos Barater. Nos divertimos muito. Nos divertimos muito. Entendemos alguma coisa, eu acho, né? Ou bastante coisa. Por que está se escondendo?
E é isso. Então, nosso muito obrigado mais uma vez e uma salva de palmas. Finda que está a matéria da ordem do dia, deixo a palavra livre aos senhores vereadores para interesse público. Alguém tem alguma colocação? Peço a palavra. Só para fazer uma apontamento. Com a palavra o vereador Agostinho. Eu havia conversado com os coordenadores do projeto, e até por sugestão, a gente está pensando em fazer uma confraternização, na forma de um churrasco, seria provavelmente no mês de novembro. Aí a gente estava... Não, tipo, só para complementar na sessão, que eu acho que fica mais amplo o debate, tipo, bem rapidinho, só de aviso. Aí, tipo, quem tivesse interesse, estou no grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente ter mais ou menos uma média de quantas pessoas irão. Provavelmente será em novembro, a gente não definiu as datas ainda. Estamos vendo o local, mas provavelmente será um churrasco, aí não teria custo aos vereadores jovens, seria tipo dado por nós, e daí só tipo, quem tiver interesse confirmar no WhatsApp mesmo, para a gente fazer um balanço. Seria isso mesmo, obrigado. Então, quem tiver interesse depois, após a sessão, a gente pode conversar com o vereador Agostinho sobre, ok? Mais alguma colocação? Fim do uso do interesse público, encerra a presente sessão. Boa noite a todos.